Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória que o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Caros irmãos, bom dia. Nesta mensagem de Páscoa, eu gostaria de rever rapidamente alguns elementos históricos sobre a origem da Páscoa, como ela aconteceu do tempo de Moisés. Pulamos 1500, 1450, 1500 anos, chegamos a Jesus Cristo e vemos como ela se realizou concretamente, e mais 2000 anos chegamos até nós. Qual o significado prático que a Páscoa nos traz para a nossa vida? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, nós leremos alguns versículos que nos situam neste contexto. Diz o versículo 7, a respeito do cordeiro que o povo de Israel iria imolar e que passaria então o seu sangue na porta e marcaria a diferença entre o povo de Israel e o povo egípcio. Vamos situar esse contexto relendo esses poucos versículos. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, o sangue era colocado em cima e de cada lado da porta. Por quê? Porque naquela noite, versículo 8, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Versículo 11, desta maneira a comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
Versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Os irmãos lembram que o povo estava na terra do Egito depois de toda aquela linda história de José trazer a sua família, e durante muitos anos, durante muito tempo, foi um sucesso para o povo de Israel de ter lá na terra do Egito com que comer, onde eles pudessem cuidar do seu gado e viver em paz. Porém, de Faraó em Faraó, chegou um que não conhecia absolutamente nada e também não queria conhecer dessa história, via no povo hebreu uma mão de obra escrava, uma mão de obra barata, da qual podia se aproveitar, e é por isso que a gente lê toda essa história muito conhecida das pragas, quando Deus diz a Moisés: vai, liberta o meu povo da terra do Egito, e o faraó endurece o seu coração e não quer libertar. Eu acho, como eu vou perder essa mão de obra barata aqui? Ela me é muito útil. Aí vem uma praga, ele amolece um pouquinho o coração, a praga passa e logo aí endurece de novo. Meus irmãos, faço um parênteses aqui. Eu espero muito que ninguém neste momento que tenha o seu coração amolecido pelas circunstâncias, que de repente se arrependeu dos seus pecados, se humilhou diante de Deus, se a praga que nós estamos vivendo com o Covid-19 passar, volte a endurecer o seu coração e volte a ser como era antes. Que assim não seja, que nós possamos aprender a nos humilhar diante de Deus e aprender o que Deus quer nos mostrar. Faraó chegou num ponto em que ele se endureceu de tal maneira que Deus mesmo endureceu o seu coração. E ali foi a última praga, a praga da morte dos primogênitos do Egito. E nós lemos então que nesse momento, nessa noite fatídica, o povo de Israel recebeu a instrução a respeito da Páscoa, como ele iria comemorar a Páscoa. Ele iria imolar um cordeiro, colocar o sangue na porta, para que quando o anjo destruidor, que iria matar os primogênitos, visse o sangue, ele passaria por cima dessa casa. Por isso, Passover, em inglês, né? Como a gente costuma ilustrar o fato do anjo sobrevoar a casa e ver o sangue, passa ileso, essa família não haverá de sofrer nada. Chega no vizinho onde não tem o sangue e a mortandade é tremenda. Então esse juízo que Deus fez sobre o faraó e sobre os deuses do Egito, como diz o texto, né? Todas aquelas divindades simbolizadas por animais, por tantas coisas bizarras que eles cultuavam, foi julgado, era o juízo de Deus sobre esse povo para libertar o povo, para dar ao seu povo uma terra prometida, uma terra onde eles poderiam cultuar o seu Deus. Diz então aqui o texto que eles tomaram o sangue, o colocaram na porta e iriam comer então essa Páscoa. Versículo 8, comerão a carne assada ao forno com pães asmos e ervas amargas. E aí tem esse detalhe sobre os pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Durante 7 dias eles tinham que retirar todo o fermento das suas casas. O texto é muito enfático, leia o capítulo inteiro para ver como ele dá essa força grande de enfatizar em que não deveria se achar fermento em local algum das casas dos filhos de Israel. O que significava esse fermento? No Novo Testamento a gente tem a explicação que Jesus dá sobre o fermento dos fariseus. Ele fala da hipocrisia. Outros nos textos nos mostram que o fermento simboliza a maldade, a duplicidade, o coração que é um coração religioso, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um coração dividido. Isso é hipocrisia. Deus abomina a hipocrisia. E
essa hipocrisia simbolizada pelo fermento tinha que ser eliminada do povo de Israel, para que quando ele saísse da terra do Egito e fosse cultuar o seu Deus, ele o cultuasse com um coração íntegro, não com um coração hipócrita, um coração dividido. A gente vê depois na sequência histórica que, infelizmente, nem todos tiveram esse coração. E há quem, depois que estavam lá no deserto, em seu coração voltaram para o Egito. Eles não tinham entendido nada da graça divina, da graça de Deus, que os tinha libertado e tinha poupado esse primogênito. Eles tinham que comer esse cordeiro com o cajado numa mão, os sapatos calçados, o cinto amarrado, prontos para sair, prontos para a partida. Não era uma refeição tranquila, gostosa, uma bela ceia de Páscoa, como às vezes a gente a vê nos dias de hoje. Não, era uma refeição feita rapidamente, no sentido de um culto onde se verificasse, entendesse o princípio bíblico da substituição, o cordeiro morto no meu lugar. Eu deveria ser o que seria morto, mas o cordeiro foi morto no meu lugar. É o que Jesus Cristo vem depois realizar concretamente. Nós veremos isso logo depois, na sequência. Viajando 1500 anos e chegando ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tempo passou, 15 séculos depois, João Batista vê vir Jesus e fala para o povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que era uma ilustração, a Páscoa, agora torna-se realidade factual. Eu me lembro que anos atrás, num encontro de mocidade no acampamento, eu pedi para 2 jovens representarem um casamento. Então os 2 entraram lá pelo corredor central e chegaram ao púlpito, foram aí unidos dentro desse cerimonial, que era apenas uma representação, uma ilustração. Eles não tinham nenhuma intenção um em relação ao outro. Porém, alguns anos depois, casaram de fato. Então aquilo que era uma ilustração tornou-se realidade. A Páscoa tornou-se realidade em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para cumprir tudo o que estava escrito pelos profetas. Nós lemos, inclusive, em Colossenses, quando Paulo escreve a respeito do que foi escrito no passado, ele diz que foi uma sombra das coisas que haviam de vir, porém a realidade está em Cristo. Cristo cumpriu a sua palavra, as suas ações, os seus milagres, tudo ele cumpriu aquilo que estava profetizado, aquilo que estava escrito a seu respeito. E quando ele termina o seu ministério terrestre, o que ele faz? Ele celebra a Páscoa com os seus discípulos. Ele demonstra de um modo prático que ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías tinha profetizado, aquele capítulo conhecido, 53, disse que ele foi ferido de Deus e oprimido, foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A maior dor do Senhor Jesus naquela cruz não era a dor física, era a dor de ter sido separado por um momento da presença 3 vezes santa do Pai, porque o Pai não podia ver aquele seu filho carregado com os meus pecados, com os seus pecados, e durante um momento terrível, ele bradou: oh, Pai, por que me abandonaste? Sim, ele foi abandonado de Deus e suportou essa dor tremenda,
por causa do meu pecado, do seu pecado. Mas aí ele disse as palavras finais: tudo foi cumprido, está consumado, cumpri a minha missão. Ele aniquilou o projeto satânico de separar Deus e homem. Aí, naquele seu corpo no madeiro, ele pagou o preço que permite que nós estejamos de novo em paz com Deus. Ele pagou a pena e o acusador não tem mais o que apontar do nosso pecado se nós nos colocamos ao abrigo da obra de Jesus Cristo. E a boa notícia naquele momento é que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e colocou os seus apóstolos e muitos que foram testemunhas como aqueles que iriam trazer a nós essa grande notícia. A notícia de que nós não morreríamos nos nossos pecados. Nós teríamos vida e vida eterna. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo entre os mortos nos ressuscitará a nós também, que colocamos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. O que essa Páscoa significa para nós hoje, 2000 anos depois? Vejamos já. O que deve ser a Páscoa para nós neste século XXI? Um momento de nos lembrarmos da obra do Senhor Jesus Cristo naquela cruz e do fato de Ele ter ressuscitado depois. Vamos pensar como se nós estivéssemos na nossa própria casa, passando na ombreira da porta o sangue do Senhor Jesus vertido na cruz. O sangue que nos garante a proteção. O sangue que nos garante a vida e a vida eterna. Então a Páscoa é um momento de reflexão em que nós devemos ver como está a nossa comunhão no nosso dia a dia, já que o Senhor Jesus Cristo fez toda essa obra para nos reunir com Deus, para que nós tenhamos paz com Deus e comunhão com Ele. Como está a nossa vida de comunhão com o Senhor? Ele quer que nós caminhemos com Ele. Sapato no pé, cinto apertado, cajado na mão, mesmo que seja virtualmente, que nós possamos andar junto com Ele, que nós possamos caminhar dia a dia na sua presença, em união, em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Deus abençoe a sua celebração pascal e que o guarde firme, confiante na promessa do Senhor Jesus Cristo, que ao se despedir dos seus discípulos, nos deu uma promessa que vale para nós também. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, Ele está contigo, meu irmão, minha irmã. Olhe para Ele, confie-se nele e com coragem continue caminhando. Deus abençoe. Amém. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar